Glória a Deus, é uma alegria. Obrigado, pastor Adilson, pastor Anice, pelo convite, pela honra. Mas confesso que não tem parte do meu corpo que não está tremendo, porque se eu perder isso, eu não subo mais. É a graça do Senhor que nos torna dignos de compartilhar algo da presença do Senhor e somente isso. Somente isso. Eu queria trazer uma palavra que Deus tem falado comigo há muitos dias, que está em Mateus capítulo 14. Eu quero ler na NAA. Mateus 14 começa relatando a história da morte de João Batista, primo de Jesus. E aqui em Mateus 14, no versículo 12, diz assim: Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Jesus, ao saber de uma morte injusta, tão cruel, do seu primo, João Batista, ele quer ficar sozinho. O tema da mensagem desta manhã é: o Deus de promessas é o Deus de processos. Esse é o tema da mensagem de hoje. O Deus de promessas é o Deus de processos. Porque eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem promessas, amém? Mas você e eu sabemos que quando Deus dá uma promessa para mim e para você, há um processo para se andar até chegar nessa promessa. Então talvez aqui você seja alguém que já recebeu a promessa, mas que está em processo para outra promessa. Estou falando para pessoas normais aqui, amém, queridos? Estamos em processo. Eu queria começar a dizer essa manhã, amados, que os processos, eles são maravilhosos, por mais que são doídos muitas vezes. Eu quero dizer mais que os processos são necessários. Eu quero dizer mais que Deus valoriza os processos, que muitas vezes nós enchemos eles de murmuração ou queixa. Nesta manhã eu quero falar um pouquinho sobre isso. Sobre que o Deus de promessas também é o Deus de processos. Quando nós chegamos aqui agora esta semana, no sábado, eu fui ali perto da casa da nossa filha, a Priscila, no posto de gasolina. Eu fui com ela. E quando eu entrei no posto de gasolina, eu ouvi um rapaz ali, aquilo me chamou a atenção, e o meu espírito começou a se agitar em mim. Eu falei: ok, Senhor, já sei que eu tenho que falar algo para esse rapaz. Eu já sei quando o Senhor começa a mexer comigo. Eu cheguei assim: moço, como é que é o seu nome? Ele falou: Denilson. Eu falei: Denilson, você quer ganhar R$100? Ele: opa, claro que quero ganhar R$100. Ok, algo bem simples eu vou te pedir. Eu moro aqui perto, depois eu volto, eu te dou R$100. O que é, diz ele? Eu quero que você faça uma impressão digital sua e coloque na internet, que procure uma igual à sua. No mundo todo, no universo todo, há mais de 1000 anos atrás, procure uma impressão digital igual à sua. Se você achar na internet, é rápido, te dou R$100. Ele falou: assim não dá, né? Eu falei: pois é, Denilson, você é único para Deus, cara. Ele ficou me olhando. Eu falei assim: eu tenho amigos que têm o mesmo nome que você, mas você, Denilson, não tem outro. Busque Deus, porque o projeto que Deus tem para você é único para você, cara. Sabe, eu gosto disso. Eu quero dizer aqui que certamente aqui há pessoas com o mesmo nome. Eu tenho certeza que tem. Mas você é único. E a promessa que Deus tem para você é única. Você recebe, amado? Mas o processo que Deus quer levar você é único. Porque é só no processo que Deus quer revelar algo para mim e para você que em outro lugar Ele não vai revelar.
Vamos ler o texto. Então aqui, Mateus 14. Jesus, ele recebe a notícia e vai estar só com Deus. E muitas vezes estar sozinho faz parte do processo. Alguém aqui já precisou dizer assim: me deixa só um pouco. Eu quero ficar sozinho hoje. Alguém já passou por isso? Sabe, quando estava numa das minhas internações no hospital, 18 dias, minha esposa me ligou e falou assim: posso ir aí? Eu estou querendo ir aí. Eu falei: não, amor, hoje eu quero ficar só. Eu não estou bem. Pode ficar em casa. Me deixa sozinho. Só que o nosso sozinho, como crentes que nós somos, nós relacionamos com a passagem de Mateus 6,6, que diz: entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que te vê em ou só, o que ele vai fazer? Vai te recompensar. Sabe, muitas vezes o processo é um lugar só, mas não só para curtir. Estou deprê hoje. Crente não tem depressão. Amados, o nosso estar só é o nosso texto quando Jesus vai estar no monte sozinho. Ele estava triste, recebeu uma notícia da morte de João Batista. Ele quer ficar só. Mas só ou com o Pai? Você entende? Vamos ler o texto agora, que é o versículo 22 em diante. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, ou alguns estádios da terra, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando por sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando por sobre as águas. Disse Jesus: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: mas que não, ele não falou isso. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus. Só para dizer que eu sou gaúcho. Eu quero compartilhar algo com vocês. O primeiro versículo aqui na minha Bíblia, a NAA, diz assim, e fez com que. Em outras traduções eu fui olhar, diz assim, que Jesus compeliu, ou ainda insistiu, ou ainda empurrou, e pior, obrigou. Está claro nessa palavra que os discípulos não queriam ir. Eles não queriam atravessar o mar. Jesus empurrou, ele começou: vamos. Mas Jesus, vai, entre no barco e vai.
Por que será? Porque ele poderia muito bem fazer o que ele fez, ou o que depois ele iria fazer, lá no Monte da Transfiguração. Vocês fiquem aqui, eu vou ali e já volto. Lembra dessa passagem? Mas aqui eles empurrou eles. Será por que Jesus também não disse, fiquem aqui, façam uma fogueira, eu vou subir o monte que eu quero estar só com o papai. Por que ele empurrou os discípulos? Se você lembra, Jesus vai para ficar só, mas a multidão fica sabendo e vai atrás. E houve a primeira multiplicação dos pães e peixes, lembram? É uns versículos antes ali. E ali, quando Jesus estava ali conversando com a multidão, curando os enfermos, os discípulos vieram e disseram assim: mestre, despede a multidão, está ficando tarde, ele tem que comprar uma coisa para comer. Sabe, eu começo, não sei se isso é uma coisa boa, mas eu começo a entrar na história de vez em quando, e eu começo a mirabolar coisas. Porque, amados, quando eu estava em Mato Grosso do Sul, como pastor em Dourado, Mato Grosso do Sul, eu via uns nanicos desses, um menininho desse tamanho, de 10 anos, colhendo com aquela monstruosa colheitadeira. Colhendo soja, colhendo milho. Os piazinhos de 10 anos. Por quê? Aprenderam com o pai. Desde 2 aninhos, o pai colocava no colo. Agora aqui tu aperta aqui. Agora tu vai assim. Chegou a 10 anos, sabia colher o soja, sozinho. Você entende o que estou dizendo? Eu começo a imaginar que os discípulos aprenderam a pescar com quem? Com o pai. Com o avô. E um bom pescador, presta atenção, eu não sou bom pescador, nem lambari não pego. Ok? Mas um bom pescador, ele olha para os sinais e fala: vai chover. Vai vir chuva. Será que... Essa é a interpretação do Valdemar aqui, tá? É minha, tudo bem? Será que os discípulos estavam conversando enquanto Jesus curava um paralítico, enquanto que Jesus curava um cego, se cutucava assim, ei, olha lá, aquela nuvem lá, olha aquela nuvem lá, é chuva, vamos apurar Jesus aí. Será que não? Pode. Eu quero só conjecturar aqui uma possibilidade de que os discípulos não queriam ir, sabe por quê? Porque eles sabiam que vinha o quê no mar? Uma o quê? Uma tempestade. Aqui está o primeiro princípio. Deus não nos livra das tribulações. Pastor, espera aí. Eu sempre aprendi que Deus não me deixa passar por tribulação. Então hoje eu vim te dizer que tu aprendeu errado. Pastor Adilson, desculpe, mas tu aprendeu errado. Porque lá em João 16 vai dizer o quê? No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos fazer um teste aqui. Quem aqui nunca teve problema, levanta a mão. Tudo normal. Tudo normal. Você entende, amados? Jesus empurrou, vocês vão. Mas Senhor, vocês vão. Mas Senhor, vocês vão. Jesus não nos livra das tribulações. Por quê? Porque a tribulação dá uns frutos legais aí. Vamos ler um texto? Romanos 5, 1-5. Acho que agora está na RA, tá? Não sei, mas tudo bem, tanto faz. Romanos 5, 1-5 é muito, muito show. Olha o que fala aqui. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha agora. E não somente isso, mas também nos gloriamos em quê? Nas próprias... Nas próprias... Nos gloriamos, não murmuramos.
Nos gloriamos e não achamos um culpado. O culpado é do Adilson, do pastor Adilson. Ele é o culpado de tudo. Nos gloriamos e não reclamamos. Nos gloriamos nas próprias o quê? Olha só. Sabendo que a tribulação, o que ela produz, amados? Perseverança. Quem quer ser perseverante aí? Tu quer ser perseverante? Tu é corajoso, hein? Porque é a tribulação que produz perseverança. E a perseverança produz o que, amados? Experiência. E a experiência? Esperança. Olha o fruto da tribulação. Amados, o meu pai e o pastor Adilson têm algo em comum. Meu pai era um homem de 1,66 m, mais ou menos, 67. Ele era relojoeiro e joalheiro. Ele era ourives, não horrível, como ele explicou aquele domingo, né? Ele era até bonitinho, claro. Como eu sou bonito, só pode ser bonito, né? O meu pai, ele era relojoeiro. Eu não sei como é que se chamam aqui. Preciso apurar, meu Deus, já foi muito do tempo. Mas, escuta. Lá em Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, onde eu nasci, quando um bebê nascia, ou os pais, ou os padrinhos, davam um presentinho, davam uma pulseirinha, que tinha uma chapinha de ouro. Lá chamava melindrosa, não sei como é que é aqui em Curitiba, não sei. Mas tinha o nome, e ali mandavam gravar o nome da criança. O meu pai, ele gravava, hoje é em máquina, meu pai gravava à mão. A letra do meu pai era linda, linda. A minha, se eu escrevo agora, daqui uma hora não entendo, não consigo mais ler. Esse dia eu estava escrevendo, um amigo meu olhou meu caderno e falou assim, está treinando hebraico? Eu falei, vá tomar banho, rapaz. Eu ensino as coisas, depois leva na cabeça, né? Mas vamos lá. Então, não, na verdade ele falou isso, né? Ficou rindo da minha cara. O meu pai, ele fez uma ferramenta de madeira redonda, que ela abria, ele botava aquela chapinha, tinha um cavado dentro, e ele apertava, firmava aquela chapinha. Ele passava uma cera e escrevia à mão, em cima da cera, o nome. O M era tipo um M gótico, tinha todas aquelas voltinhas bonitas. Isso eu não puxei meu pai. Tinha uma letra bonita. Aí depois ele pegava uma ferramenta de aço pontiaguda e começava a fazer, gravar. Ou melhor, ele não gravava, ele encravava o nome na chapinha. A tribulação encrava em nós coisas que nós nunca mais esqueceremos. Porque quando você decide, ei, pega essa. Cada um pode passar para a tribulação como quiser, mas quando eu e você decidimos passar com o Espírito Santo, ele encrava algo que você jamais vai esquecer. Uou! Você consegue entender isso, amados? E ele foi cravado, ele encravava. Dava para ver aqueles fiozinhos de ouro subindo assim, porque ele encravava. Depois ele limpava a cera, fazia um acabamento por cima, e aquele nome nunca mais saía. Quando eu passo por um vento forte com Jesus, você nunca mais esquece o que Deus fez na tua vida. Porque é feito com amor. Eu vou ler aqui um texto que eu recebi essa semana de um pastor, que eu não consegui achar o nome dele. Se eu conseguir, hoje à noite eu mostro para vocês. Tá? Eu não consegui achar o nome dele. Ele fala assim: penso que a igreja tem criado uma geração de pessoas que vê Deus nas promessas. E até mesmo declara sobre o Deus de promessas. E sem sombra de dúvida, diz ele, o Senhor é fiel em cada uma das suas promessas. Todavia, pouco se tem falado sobre o Deus de processos. Ele continua. A igreja tem criado pessoas que vão à igreja no domingo, que nem nós hoje, e ouvem sobre as promessas de Deus, e voltam para casa para os processos. Quando termina o processo,
e a promessa ainda não se manifestou, muitos dizem: Deus não está nisso. Gosto de pensar, diz ele, que Deus está mais no processo do que nas promessas. Ele continua. É só olhar Isaías 43 que diz: quando você passar pelas águas, você não vai afundar. Quando você passar pelo fogo, eu estarei com vocês. Aí ele fala algo tremendo, presta atenção, presta atenção. Há coisas que não podemos aprender sobre ele até que estejamos passando pelo processo. Ele continua, diz assim, ó: há uma revelação da glória de Deus que só vem na frustração e na tribulação da nossa vida. Porque é ali que eu decido passar com Jesus e Ele encrava em mim quem Ele é. E quando eu olho para trás, eu não esqueço mais quem Ele é. Eu não esqueço. Você sai daqui hoje, se você sair só com isso hoje, valeu. Nunca mais reclame dos ventos fortes, porque eles são oportunidades para você romper em fé. O texto diz que Jesus subiu sozinho para orar, e eles estavam lá a uma boa distância. Tem traduções que falam a 4 estádios, e ali eles estavam sendo açoitados. Tem uma Bíblia que fala que eles estavam, na NVI, quem tem a NVI, eles estavam sendo fustigados pelas ondas. Jesus saiu e diz ali no nosso texto, que em caindo a tarde estava Jesus como sozinho, em caindo a tarde. Vamos lembrar, o dia para o judeu era das 6 da manhã às 6 da noite, ok? E a noite era como? Das 6 da noite às 6 da manhã, tudo bem? Tem Bíblias que diz que na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com os discípulos, ok? No calendário romano, a noite era dividida em 4 vigílias, de 3 horas cada uma. Vamos lá, me ajuda. Primeira vigília, das 6 às 9, 3 horas. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira vigília, meia-noite às... Agora, a 4ª vigília, 3 às 6. Os discípulos estavam com ventos fustigando eles, das 6 da tarde até entre 3 e 6 da manhã. Vamos dizer que Jesus foi às 4h30, 5 horas. Eles estavam praticamente 10 horas sendo fustigados pelas ondas. Por que essas contas, pastor? Eu não sei. Esse dia eu recebi uma proposta, pastor Valdemar, eu te pago um cruzeiro no mar para você ir lá para os Estados Unidos num cruzeiro. Eu falei, não vou. Não vou. Mas por que, pastor? Vai com o troço desse afunda. Não afunda, pastor. Ah, não afunda. Ah, não afunda. Titanic não afundou, estou fora. Não vou. Eu gosto de terra firme aqui, ó. Aqui está ótimo. Não vou. Aí ele ficou, não quer mesmo? Não. Vou dar para outro. À vontade. Não quero. Imagine 10 horas num barco com um vento, com o barco jogando. Meus irmãos, uma coisa aprendo aqui. Os ventos cansam. Talvez você veio para cá hoje como me senti muitas vezes. Cansado de tanto vento. Eu não sei. Eu não sei como é que você está aqui. Desanimado hoje? Triste? Irado? Querido, nós somos humanos. Ah, mas o senhor é pastor, eu sou humano. E eu aprendi que os ventos, eles cansam.
Quem está aqui de repente orando por um filho nas drogas, cansa. Os ventos cansam. Não precisa se esconder, tira a máscara fora. Os ventos cansam. É por isso que dá a entender que quando Jesus vai caminhando por sobre o mar, já falo sobre isso. E os discípulos não reconheceram Jesus. É óbvio, eles estavam 10 horas lutando para não morrer afogado, com água na cara, com vento, com raio. Eles não conseguiram identificar Jesus. Talvez tu está aqui hoje num processo, já há meses ou há anos, que tu olha para o lado e fala, onde é que está Deus? Ele está aqui. Ele está aqui. Lembram? Você é o único. Você não foi feito em série. Você é único. E o texto diz que quando eles viram Jesus chegando, é o fantasma. Eu já vi pregadores rindo. Olha os medrosos. Vai tu estar no lugar dele para ver. Vai tu. Rapaz, eu queria pegar aquele pregador e fazer uma unção de mão no pescoço. Vai tu 10 horas, tomando água, raio, vento. E pior, alguém caminhando por sobre as águas. Alguém caminha sobre as águas aqui já? Eu acho que não tem gaúcho que não pode dizer. É um fantasma, tchê, mas... Não tem gaúcho que não diga. Agora, olha o princípio, atenção, olha o princípio. Quando você olha ao redor, não enxerga mais nada. Não vê Deus. Pedro e os discípulos, mas Pedro, ele identificou a voz. Pega o princípio. Porque há momentos que tu fala, Senhor, de novo. Quando fui na última internação no hospital, eu deitei na cama e falei, quando a enfermeira veio lá e falou assim, seu Valdemar, tira a roupa. Eu falei, já sei. Botar essa camisola sem vergonha e ficar a bunda de fora, eu sei. Alguém já passou por isso aqui? Só eu? Não. Aí tu fica com o bundão de fora assim, ó. Não, né? Tem que botar aquela coisa. E quando eu deitei no travesseiro, eu falei, Senhor, de novo. E eu me aquietei, eu só ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo, filho, o que eu faria no teu lugar? Eu falei, entendi, Jesus. Eu entendi. Naquela internação, eu falei com o nosso missionário, traz aquele livrinho lá do Recomeçando, como é que é, do Chalit. Me dá 20 daqueles lá. Entreguei para enfermeiro, entreguei para o médico, entreguei para todo mundo. Falei, Jesus te ama, capeta, eu estou deitado aqui, estou ruim. Mas a palavra eu vou pregar. Porque se eu só prego quando tudo vai bem, desculpa, mas... E quando aquela voz veio para Pedro, a voz de Jesus, Só uma pergunta, você sabe quando é o Senhor falando? Eu há um tempo na igreja fiz uma dinâmica, peguei uma criança de 10 anos, ela ficou de costas para o povo, para a igreja, e eu falei assim com ela, eu vou trocar aqui as mulheres de lugar, e você só vai virar quando tua mãe te chamar. Beleza? Eu falei, sim, ela falou. Elas de costa, as mulheres trocaram de lugar, eu fui apontando para uma, para outra, ela Letícia, Letícia. Quando a mãe chamou Letícia, ela pum, se virou. Por quê? Por quê? O que vocês acham? Conhecia, que mais? Que mais? Por que ela virou?
intimidade. Você tem intimidade com a voz do Senhor? Você conhece quando é a voz do Senhor e quando é a tua emoção? Se você não lê a palavra, não ora, não jejua, você não vai ter intimidade com Deus. Mas aquela voz, Pedro falou, é a voz do meu Jesus. E Pedro, do jeitão dele, falou o quê? Se for tu, eu quero ter contigo do mesmo jeito que tu, caminhando por sobre as águas. E nessa hora, Jesus não fala assim, só um pouquinho, Pedro, para vento, para mar, tudo no meio da tempestade. Pegaram o princípio? Deus não parou a tempestade para falar com Pedro. Deus não vai parar a tribulação para falar contigo. Ele só falou o quê? A peiba agora. Vem. Amados, agora pense comigo. Isso aqui é muito forte. Eu já vou cuidar de você fazer uma profissão de fé aqui. Só um pouquinho. Um barco no mar normal, imagino eu, e nem quero nunca saber de certo. Eu acho que ele faz isso aqui, ó, certo? Tudo bem? Aí, se Pedro estivesse num barco normal, ele poderia ter feito assim, ó. A água me sustenta, Mas naquele vento, como é que estava o barco? Pastor Adilson. Pedro, quando Jesus disse vem, ele não podia sentar na beira e fazer assim. O que ele teve que fazer? E crer que aquela água ia o quê? Ou ele... Agora escuta. Eu falei antes, nunca mais reclame de uma tribulação. Porque a verdadeira adoração não vem quando tudo está bem. Vem quando tudo está ruim. E você ainda louva a Deus. Pedro tinha suas falhas, como eu tenho muitas. Eu não me sinto digno de estar aqui em cima hoje. Mas Pedro foi ousado. E só os ousados rompem em fé. E vão mover no sobrenatural. Porque entendem, fica de pé. Porque entendem que cada vez que a nossa fé é provada, fala assim, fala comigo, Ele me dá a chance de crescer um pouco mais. Então agora você fica no seu lugar e declare uma fé agora. Vai pedindo perdão se precisar. Mas é hora de dizer assim, chega, eu quero romper em fé. Eu quero romper em fé. Vamos cantar essa música juntos. Em nome de Jesus. Agora é hora de você dizer, chega, Senhor. Você pode cantar mais bonito aí. Deu essa voz. Me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares. Olha aí, que atravesso me levam pra onde? Pra perto de ti. Minhas provações. Olha aí, declara isso. E não vão me impedir. De caminhar. Agora. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural.
declara, 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 vou plantar e colher, declara, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Oh, glorifica, glorifica, glorifica. Cada vez que a minha fé É uma confissão de fé. provada, É uma confissão de fé. tu me das a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vai! Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver Rompendo em fé. rompendo em Só a igreja. Rompendo em fé. Só vocês. Vai. Glorifica, glorifica, glorifica. Cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vocês podem ficar. Vocês podem sentar. Agora seria metade da pregação, mas falta 1 minuto aqui. Pode acender a luz. Eu preciso falar só mais algo. O que a tribulação faz? Eu falei que a tribulação não reclame mais dela, porque é um ótimo momento para você revelar quem é o teu Deus. Eu tenho uma teoria. Eu uso camisetas com dizeres bíblicos, até porque o meu jeito me dá algumas legal. Hã? Mas ação eu posso premeditar. Reação tu não premedita. Eu e você demonstramos quem é o nosso Deus na nossa reação e não na nossa ação. Ou mais na nossa reação do que na nossa ação. Amém, queridos? Quando vem uma notícia ruim, a tua reação mostra o tamanho do teu Deus. Eu sei que isso dói, mas é a verdade. Quando vem algo ruim, a nossa reação demonstra o tamanho do nosso Deus. Muito bem, Pedro foi ousado e moveu no sobrenatural. Ele caminhou por sobre as águas. O sobrenatural não é para covarde.
O sobrenatural não é para o vitimismo, tadinho de mim. O sobrenatural é para aquele que diz: eu quero ter e fazer as mesmas coisas que Jesus tem e faz. Eu quero agora dizer mais uma coisa, mais 2 princípios e vou terminar. A pessoa que age no sobrenatural, ela também erra. Todos nós aqui erramos. A pessoa que age no sobrenatural também erra. Pedro estava caminhando sobre o mar. Eu imagino os outros que estavam no barco, um falando para o outro assim, ó, lá vai Pedro de novo, olha, metido aí, ó, metido. Quer ver ele afundar? Apostamos quanto? Acho que até fizeram aposta no barco. Judas, eu pego o dinheiro. Não sei, isso, invenção minha, não está na Bíblia, invenção minha. Não é? Não é? Sabe? Estão apostando porque, amados, quem não é ousado é invejoso. Desculpa, eu tenho visto isso. Vem o cara com um sapato novo, está podendo. Ih, cheiro de enxofre. É cheiro de enxofre puro, rapaz. Eu até hoje não tem rabinho atrás do poupança do cara. Está podendo o quê? Canta que Deus abençoa, está podendo. Puro inveja, rapaz. Então Pedro errou, sim ou não, amados? Eu e você erramos, sim ou não? Erramos. Mas o que eu erro não define quem eu sou. Eu ia dar um glória a Deus agora, amados. O que eu erro, o que eu falho não define quem eu sou. Porque você é único para Deus. Você é única para Deus. A tua família é única para Deus. Não julgue os outros. Então, Pedro, eu precisava de uma pessoa aqui que vai entendendo como eu vou falando e vai fazer um teatrinho comigo aqui na frente. Quem se dispõe ou tem que chamar? Tá, vem, pastor, pode vir. Pedro está vindo, desça do barco, sobe aqui. Aqui é o mar, tá? Lembre que está o quê? Fica aí. Está o quê? Ondas, vento e tal. E eu disse para ele o quê? Vem. Aí ele começa a observar o quê? As ondas. E começa a afundar. Vai afundando. Isso. O que ele fala? Ele não fala assim: ei, Jesus, errou a palavra, né? O que Pedro fala? Socorro, Jesus. Aí Jesus fala assim: de novo tu? Pessoal, lança uma boia para ele lá. Lembra a palavra que eu acentuei? Prontamente. Prontamente. Jesus estendeu a mão. Levanta. Deus não despreza um vaso quebrado. Fica aí, tem mais. Quando você anda no sobrenatural, é preciso ter junto no mover sobrenatural o ensino. Porque unção sem ensino, ela cai. Unção sem ensino ensoberbece. Pega essa. Unção sem discipulado é problema. Então Jesus já começa, eu acho que tinha cruz com um gaúcho aí. Pega assim: por que tu duvidou, rapaz? Já começa a ensinar. Amados, fica aí. Como eu falei para vocês, quando eu leio a Bíblia, eu começo a entrar no texto. Lembrem que está tudo acontecendo enquanto o mar estava como? Tempestade. Aqui tem o segundo mini discipulado. O primeiro é lá no endemoniado gadareno.
que enquanto que os caras que perderam os porcos foram buscar o povo, Jesus sentado, teve um discipulado com ele. Quando eles voltaram, estavam em perfeitas condições, e foi testemunhar. Aqui, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Pedro: o que foi que Jesus te falou? Vamos supor que o barco está ali no púlpito, tá? Daqui até ali, quando Jesus levantou ele, eu, Valdemar, imagino que ele abraça Pedro. Filho, quando estás em problema, eu estou contigo. Olha o vento, olha os raios, não são maiores que eu. Pode afundar, Pedro, mas eu estou contigo. Olha teus pés. O que é teu problema, Pedro? Agora comigo é onde você pisa. Olha para os teus pés. O que te fustiga comigo é o que te prepara para entrar no barco e seguir viagem. E quando acaba o discipulado, cessa o vento. Obrigado. Agora eu vou encerrar a pregação, fica de pé. Agora nós vamos encerrar, mesmo acorde, eu acho. Amados, há uma música que eu amo, que diz: perto quero estar, junto aos teus pés. E essa parte, quando Maria escolheu, Jesus disse: essa parte não vai ser tirada de você. Eu posso perder minha vida, mas eu estar com Jesus, a vida não me separa, a morte não me separa dele. A dor não me separa dele. Por isso eu gosto da música, porque ela fala assim: não importam as circunstâncias, te louvarei. Os processos nos ensinam a ser o adorador de verdade. Hoje eu quero pedir, você que não tem esse Salvador, não tem esse Jesus, olha para mim aqui, você que não tem Jesus, você que está aqui hoje, nunca entregou a vida a Jesus, venha até aqui nesse canto. Alguém vai esperar você aqui, para você orar e entregar a vida a Jesus aqui. Aqui é só para quem não entregou a vida a Jesus e quer ter esse Jesus aqui, que anda contigo no meio da tempestade, mesmo que a tempestade foi você que provocou, Ele não abandona você. Mas você que está na caminhada de fé, e hoje o Espírito Santo falou com você, que os processos têm levado você a murmurar, a se queixar, a achar um culpado, e hoje você quer renovar essa aliança com Deus, e quer dizer: Senhor, não importa a circunstância, perto quero estar. Então, por isso você vir aqui na frente, alguém vai orar com você. Lá é para quem não entregou a vida a Jesus ainda, mas quem quer vir renovar a sua aliança. Amados, eu deveria ser o primeiro a estar ali embaixo, porque teve muitos processos que eu não adorei, mas fechei minha cara. Eu fechei minha cara, não adorei a Deus. Nós queremos estar mais perto de Jesus, mais perto de Jesus. É renovação aqui esta manhã. Perto quero estar, É onde ele vai.